Fala, galera! Estamos aqui para falar agora de funções orgânicas, as funções dos hidrocarbonetos, que é a primeira função orgânica na química orgânica. Então, conceito é um conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes, e a sua classificação ela pode ditar como simples, quando um composto apresenta só um grupo funcional ou molécula, na molécula, então aqui, grupamento funcional. Múltipla, quando o composto apresenta dois ou mais grupos funcionais, dois grupamentos funcionais. Ou mista, quando o composto apresenta dois ou mais grupos funcionais. Então aqui, eu tenho NH2 e aqui, tenho a composição de ácido carboxílico. As principais funções, vamos falar do hidrocarboneto. Definição, são compostos formados unicamente por carbono e hidrogênio. A sua fórmula geral é R, que é a representação de radical ligado a H. Classificação, existem os hidrocarbonetos chamados alcanos ou hidrocarbonetos parafínicos ou parafinas, que apresentam cadeia aberta e saturada. A sua fórmula geral é CnH2 mais 2. Então, olha só, se eu contar aqui a cadeia, 1, 2, 3. 3. Se eu quiser descobrir hidrogênio, é só pegar esse 3, multiplico por 2 e somo mais 2, que vai dar 8. Alcenos são hidrocarbonetos etilênicos ou também chamados de olefinas. Eles apresentam cadeia aberta e uma única dupla ligação. A fórmula geral, CnH2n. Então, aqui, 1, 2, 3 carbonos, multiplico esse 3 por 2, 6 hidrogênios. Se eu contar, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Um alcano muito importante é o chamado metano. O metano é um gás inodoro e incolor. Sua produção na natureza ocorre a partir da decomposição na ausência de ar, de matéria orgânica, quer de origem animal, quer de origem vegetal. É um dos principais constituintes do chamado gás natural. O gás natural é uma fonte de energia limpa, encontrada em rochas porosas no subsolo e podendo estar associados ou não ao petróleo. Comparado ao óleo combustível, é 12% mais barato. As reservas brasileiras comprovadas são da ordem de 225 bilhões de metros cúbicos, concentrando-se principalmente nos estados do Rio, Rio Grande do Norte e Amazonas. Para complementar a produção nacional, o gás metano é importado da Bolívia e da Argentina. O gás importado da Argentina chega ao Brasil pela hidrovia. No caso da Bolívia, a solução foi constituir um gasoduto. Um alcano muito importante, o metano, está aqui. Ali a representação, o gasoduto da Bolívia, Brasil, tem 3.150 quilômetros de extensão e ele tem a capacidade de fornecimento de 200 mil barris por dia. O gasoduto passa por 5 estados brasileiros, como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e 135 municípios. O alqueno ou aceno ou olefinas é o chamado também de eteno. Os alcenos raramente ocorrem na natureza e o mais comum é o eteno, produzindo durante o amadurecimento das frutas. Outro alceno é o octadeceno, presente no fígado do peixe. Já em um dos componentes da casca do limão é o oxiteno, que como um hidrocarboneto sofre combustão, então pode pegar fogo, Os alcinos, etino e acetileno, o acetileno ele é o nome usualmente empregado para designar o menor e mais importante dos alcinos, o etino. Esse gás é obtido a partir de substâncias abundantes na natureza, como carvão, calcário e água por meio das reações. O acetileno tem como propriedade características a capacidade de liberar grandes quantidades de calor durante sua combustão, isto é, durante a reação com oxigênio. Quando nos maçaricos de oxiacetileno, o acetileno reage com o oxigênio puro, produzindo CO2 e água. A chama obtida para alcançar a temperatura de 2.800 graus Celsius
É muito usado em processos de solda de metais que exigem temperaturas elevadas. Continuando, né, as funções, o alcadienos, ou diolefinas, ou dienos, apresentam cadeias abertas e duplas ligações. Fórmula geral dele, CnH2n-2, né? Então, ali, ó, pegando aqui a cadeia, contando, ó, 1, 2, 3 carbonos, multiplico a quantidade por 2. 3 vezes 2, menos 2, 4. Então, ó, 2, 4. Os alcinos ou hidrocarbonetos parafínicos ou as parafinas apresentam cadeias abertas e uma única tripla ligação. Olha a fórmula geral, CnH2n mais 2. Os ciclanos, né, ou conhecido como cicloalcanos ou cicloparafinas, a apresentação deles, né, apresentam cadeia fechada, cíclica e saturada. Fórmula geral, CnH2n. Os alcadienos, né, no caso aí 1,3-butadieno, são hidrocarbonetos alifáticos insaturados por duas ligações. O café é um exemplo de alcadieno de cadeia 1,3-butadieno, aquele cafezinho que a gente gosta de tomar. Os ciclenos, ou cicloalcenos, ou ciclolefinas, apresentam cadeia fechada cíclica e insaturação com uma única dupla ligação. Fórmula geral, CnH2n-2. As cadeias aromáticas, elas apresentam, né, a cadeia aromática, ou seja, com um ou mais anéis benzênicos. Ele não tem uma fórmula, né, geral, com um anel benzênico, e fica assim, ó, CnH2n-6. Então, aqui, apenas um único anel aromático, CnH6. Se eu colocar o anel aromático com uma ramificação, se eu colocar 2 anéis aromáticos, beleza? Então, aqui o anel aromático benzeno são hidrocarbonetos que apresentam pelo menos um anel benzênico ou aromático. Até recentemente, o benzeno era usado como solvente orgânico. Porém, hoje sabemos que ele é uma substância perigosa, mesmo em baixas concentrações e em curtos períodos de exposição. A inalação do benzeno causa náusea, podendo provocar paradas respiratórias e cardíacas. A exposição repetida ao benzeno pode causar o aparecimento de leucemia e outras alterações sanguíneas. Antigamente, os hidrocarbonetos aromáticos eram obtidos a partir do carvão de pedra, também chamado de hulha, que teve a sua origem no material oriundo de plantas depositadas em pântanos. Apesar de ser grande a produção de hulha, a demanda atual de alguns hidrocarbonetos aromáticos excede em muito o suprimento obtido a partir desta fonte. Assim, o petróleo acabou por se tornar a principal fonte de hidrocarbonetos aromáticos. O benzopireno, como muitos dos compostos aromáticos, são comprovadamente agentes cancerígenos. Entre eles, um dos mais potentes é o benzopireno. Esse composto é liberado na combustão da hulha e do tabaco, sendo encontrado no alcatrão da fumaça do cigarro, e pode ser o fator que relaciona o hábito de fumar com o câncer de pulmão, da laringe e de boca. Então, galerinha, não fuma, hein? O benzopireno e outros aromáticos podem se incorporar às carnes grelhadas sobre o carvão, que é o churrasco, né? E peixes defumados. É tão cancerígeno que pode provocar câncer em cobaias, que são os ratinhos, né? Pelo simples contato de uma região do corpo do animal, sem pelos, com uma camada desse composto. Então, galerinha, esse foi a nossa aula sobre hidrocarbonetos. Bons estudos!